Olá, boa tarde, meus queridos irmãos e irmãs que sistematicamente nos acompanham nesse projeto Comunhão no Lar. É sempre, eu falo todas as vezes que eu tenho oportunidade de estar com vocês, adentrar aí os seus lares, essa permissão amorosa que vocês nos concedem nesse projeto. Então é sempre uma imensa alegria estar aqui compartilhando uma passagem do Evangelho de Jesus, uma reflexão. E como vocês sabem, tenho um carinho muito especial pelo livro Jesus no Lar. É o livro em que Neio Lúcio registra o início, a orientação do Cristo para os discípulos, para que eles façam o Evangelho no lar, para que eles possam cuidar da boa conversação, da conversação elevada, das boas reflexões. Então esse livro ele é repleto de reflexões muito profundas e que nos fazem debruçar um pouquinho sobre o próprio Evangelho de Jesus, para que possamos buscar ali as ferramentas para a nossa jornada aqui no plano físico. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o valor do serviço, onde Jesus, conversando com os seus discípulos e com aqueles que frequentavam a casa de Pedro ali em Cafarnaum, aproveita todos os detalhes, todos os comentários para nos trazer importantes reflexões para nós, homens e mulheres do século XXI, nesse nosso esforço de continuarmos o nosso processo de evolução com cristandade, com amorosidade, diante dos nossos percalços do caminho. Então, registra o autor espiritual dessa mensagem, que é Neio Lúcio, na psicografia de Chico Xavier, que Filipe, velho pescador de Cafarnaum, enlevado com as explanações de Jesus sobre um texto de Isaías, passou a comentar a diferença entre os justos e os injustos, de maneira a destacar o valor da santidade na terra. O mestre ouviu calmamente e, talvez para prevenir os excessos de opinião, narrou com bondade. Certo fariseu, de vida irrepreensível, atingiu posição de imenso respeito público. Passava dias inteiros no templo, entre orações e jejum incessantes. Conhecia a lei como ninguém. Desde Moisés aos últimos profetas, decorara os mais importantes textos da revelação. Se passava nas ruas, era tão grande a estima de que se fizera credor que as próprias crianças se curvavam reverentes. Consagrara-se ao Santo dos Santos e fazia vida perfeita entre os pecadores da época. Alimentava-se frugalmente, vestia túnica sem mancha e abstinha-se de falar com toda pessoa considerada impura. Acontece, todavia, que, havendo grande peste em cidade próxima de Jerusalém, um anjo do Senhor desceu prestimoso a socorrer necessitados e doentes em nome da divina providência. Necessitava, porém, de mãos diligentes de um homem, por meio das quais pudesse trabalhar, apressado em benefício de enfermos e sofredores. Lembrou-se de recorrer ao santo fariseu, conhecido na corte celeste por seus reiterados votos de perfeição espiritual. Mas o devoto se achava tão profundamente mergulhado em suas contemplações de pureza que não lhe sobrava o mínimo espaço interior para entender qualquer pensamento de socorro às vítimas da epidemia.
cooperar com o emissário divino nesse setor, se evitava o menor contato com o mundo vulgar, classificado em sua mente como um vale de imundície? O anjo insistia no chamamento. Contudo, a peste era exigente e não admitia delongas. O mensageiro afastou-se e recorreu a outras pessoas amantes da lei. Nenhuma, entretanto, se julgava habilitada a contribuir. Ninguém desejava arriscar-se. Instado pelas reclamações do serviço, o enviado de cima encontrou o antigo criminoso que mantinha o propósito de regenerar-se. Por meio dos fios invisíveis do pensamento, convidou-o a segui-lo. E o velho ladrão, sinceramente transformado, não hesitou. Obedeceu ao doce constrangimento e votou-se, sem demora, com a espontaneidade da cooperação robusta e legítima, ao ministério do socorro e da salvação. Enterrou cadáveres insepultos, improvisou remédios adequados à situação, semeou o bom ânimo, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos, libertou inúmeras criancinhas ameaçadas pelo mal, criou serviços de consolação e esperança e, com isso, conquistou sólidas amizades no céu, adiantando-se de surpreendente maneira no caminho do paraíso. Os presentes registraram a pequena história entre a admiração e o desapontamento. E porque ninguém interferisse, o Senhor comentou em seguida a longo intervalo: a virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se à maneira de joia rara sem proveito. Se o amor cobre a multidão de pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos, antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. E reparando que os ouvintes se retraíam no grande silêncio, o Senhor encerrou o culto doméstico da Boa Nova, a fim de que o repouso trouxesse aos companheiros multiplicadas bênçãos de paz e meditação sob o firmamento pontilhado de luz. Essa mensagem, ela nos faz lembrar a parábola do fariseu e do publicano, né? E é interessante que Jesus ele sempre busca algo para provocar, para instigar aqueles homens e mulheres do século I. E que talvez nós não tenhamos a capacidade de apreender essa provocação por não entendermos aquela cultura. Mas vamos fazer esse esforço, né? Jesus está falando para um grupo de judeus. E os fariseus, eles eram, dentre aquele grupo dos diversas modalidades, né, dos diversos segmentos do judaísmo, eles eram aqueles cumpridores das leis. Sim, a exemplo da parábola do publicano e do fariseu, sim, os fariseus eram exímios cumpridores da lei. Jejuavam mais do que necessário, pagavam dízimo mais do que necessário, mais do que estava previsto. E aqui Jesus se utiliza exatamente de um fariseu, cumpridor, obediente às leis, aos costumes, às formalidades. Um homem que passava dias inteiros no templo, um homem que conhecia como ninguém a lei, um homem que consagrava-se ao Santo dos Santos
e era tido como perfeito entre os pecadores da sua época. Alimentava-se com parcimônia, vestia-se com sobriedade, abstinha-se de falar com pessoas consideradas impuras, ou seja, um cumpridor da lei. Seguia as formalidades. Quantos de nós achamos que nos basta observar os costumes, não é? Cumprir as formalidades. E que por cumprir nós devemos estar à conta de pessoas melhores que os outros. É bom a gente sempre pensar nessas passagens que Jesus nos traz nos evangelhos e os irmãos do plano invisível nos relembram nas suas diversas mensagens, para a gente pensar e refletir o que há dessas personagens em nós. Então, o que há de fariseu em nós? O que em nós ainda tem a crença de que cumprir regras, de que exalar virtudes é suficiente? Ninguém está aqui desqualificando que devemos obedecer às regras, às leis da nossa sociedade, os costumes da nossa geração. Mas aqui nós estamos falando do verdadeiro valor da santidade. Não foi isso? É essa historinha que Jesus conta. Havia ali Filipe, um velho pescador em Cafarnaum, que havia se dedicado e estava encantado com o texto de Isaías e falava, gastava da sua oratória para exaltar o valor da santidade. E Jesus convida aqueles homens e mulheres e a nós, do século XXI, a pensar qual é o verdadeiro valor da santidade. Sabe por quê? Porque a dor bateu naquela comunidade. A dificuldade bateu naquela comunidade. E nós podemos pensar em nós. A pandemia nos visitou há alguns anos, muito próximo, né? Nos visitou e encontrou homens e mulheres respeitadores das leis. Homens e mulheres que se vestiam de uma capa de virtude. E a exemplo deste homem da história que o anjo socorrista do Criador tenta comover, tenta envolver para que ele possa ajudá-lo no socorro aos seus irmãos em dor, porque os amigos do plano espiritual necessitam das nossas mãos, da nossa energia, do nosso andar, do nosso falar, para agir no mundo material. E eles falam, eles nos pedem, eles clamam pelo nosso auxílio. E como é que nós respondemos? Nós respondemos como este fariseu, cumpridor das regras, das leis, exemplo de virtude. Como é que nós respondemos? Nós silenciamos o nosso ouvido, como esse homem fez, e tantos outros. Porque os amigos do plano espiritual nos pedem ajuda, nos pedem socorro, nos pedem auxílio. E nós respondemos como? Com a distração do nosso pensamento, atentos, achando que a exteriorização de um comportamento é suficiente para nos transformar internamente? A boa nova do Cristo já nos convoca a refletir que não é assim. Jesus a todo momento não perde a oportunidade de nos mostrar que seu esforço, seu convite é para que a nossa transformação, a edificação do reino seja dentro. É por isso que aqui nessa história, para provocar aquele povo que o ouvia, Jesus fala que diante daquele homem que exalava a virtude, mas tinha o ouvido e o coração afastado do convite que o plano invisível fazia para socorrer aqueles que estavam adoecidos. Quem é que se toca? Quem é que se abre ao convite? Quem é que permite o sim como resposta àquele convite? Um criminoso no esforço de regenerar-se. Mostrando para a gente que os nossos erros, os nossos equívocos, as nossas quedas não são motivo para a gente permanecer no erro, no equívoco, na queda.
A seara do Cristo conta com mãos e corações dispostos, com boa vontade. Então não importa a condição em que nos encontramos, importa o nosso desejo sincero de chegar aonde Jesus nos sinaliza ser o nosso alvo, retornar à estrada de comunhão com o Pai. E é o que esse criminoso faz. Tocado em seu coração pelo convite de socorrer aqueles em sofrimento, se dispõe ao trabalho, se dispõe ao serviço, se dispõe ao auxílio. E aquele grupo de pessoas que ouviam aquela história se incomodam, se inquietam. Porque Jesus vai dizer, olha, a virtude ela é sempre grande e admirável. Sim, mas que ela não se cristalize em nós para se tornar algo sem proveito. Porque os amigos espirituais nos dão conta que nada na criação divina é relegada à inutilidade. Então que a nossa virtude, que porventura nós já tenhamos condições de ter consolidado em nós, não se cristalize em ações apenas aparentes, mas que sim, que esse amor que cobre a multidão de erros, de perdas de alvo, a multidão de enganos da nossa vida, se materialize no serviço que auxilia, no serviço que ameniza a dor de quem sofre, na mão que se estende para levantar um companheiro, um irmão caído no caminho. Que nós tenhamos atenção para o alerta que Jesus nos faz nessa história, que o valor do serviço consiste no amor, na disposição, na boa vontade com que nós nos dedicamos ao trabalho. Que nós não nos afastemos das oportunidades que a vida nos oferece de sermos úteis, de sermos valorosos na vida daqueles que caminham ao nosso lado. A começar, em especial, pelos nossos irmãos que comungam conosco a experiência no lar. Que nós possamos dizer sim quando a espiritualidade amiga caridosamente nos oferecer a oportunidade de sermos úteis e de colocarmos em exercício, de colocarmos em movimento o nosso esforço verdadeiro de sermos pessoas melhores, verdadeiros discípulos de Jesus. É isso que Jesus nos convida a refletir. E que nós possamos, a exemplo do que Jesus fez, silenciar para permitir que essas reflexões se consolidem dentro de nós e nos ajudem a fazer as melhores escolhas em favor da nossa própria redenção. Um beijo grande, fiquem em paz e até uma próxima oportunidade.